E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal, estamos aqui mais uma vez na gravação do nosso vídeo. A gente vai falar um pouquinho a mais, né, do nosso livro Resgate em Família, com o tema de hoje que é o que é um bônus. E nessa parte, quem vai dar um pouquinho de explicação pra gente? Cleide Maria. Olá, pessoal. Vamos lá, né? Falar um pouquinho o que é um bônus. Bom, o que é um bônus? Um bônus é aquilo que eu levo na minha bagagem para a vida eterna, né? Porque quando a gente vai viajar para um outro país, o que a gente leva na nossa mala? A gente leva roupa adequada ao clima daquele país, né? Só que ao partir para o plano espiritual, a gente vai levar tudo aquilo que eu tenho de bom, né? De conhecimento e de bom da minha alma. Mas o que são, né, esses bônus? São a minha bondade, a minha compreensão, a minha tolerância, o meu perdão, a minha humildade. Então, essa é a minha bagagem. Digamos assim, são as coisas boas que eu pratico em prol às outras pessoas. No forma geral, né? Isso, em Falando forma dos geral. bônus. Falando de bônus, é aquilo que eu pratico em forma geral. Tem um Ah, filme da Adé Luiz, então ele explica mais um pouquinho de forma geral do que é o bônus. Você lembra isso. lá que ele constrói a casinha dele, tal, com o quê? Com as coisas boas que ele praticou no mundo. Aqui nesse livro a gente vai trazer um pouquinho do que é o bônus, mas o bônus dentro da família. O que são as coisas boas que eu preciso Isso. praticar dentro da minha família para que eu tenha esse bônus, Pra- sabe? Que eu tenha vantagens, digamos assim, né? Que os bônus são as Isso. São vantagens, as né? vantagens que eu Ao levo. desencarnar tem as desvantagens, são que as coisas ruins que eu faço, que eu vou pagar por isso, mas em contrapartida também tem as coisas boas. Que são os bônus, que Os vai bônus, poder dar minha elevação na minha alma e vai poder me dar uma paz de alma, né? De fazer com às vezes com que espírito. você sofra menos, Isso. né? Porque conforme, eu acho que é assim, a continha, uma vez eu escutei assim, cada uma coisa que você faz mal, você precisa fazer uma coisa boa para Pra... dar uma forma de Isso. quitação. Então tudo que você praticou de mal, você precisa praticar uma coisa boa Isso, para para dar. pagar esse débito. Então, Isso. quanto mais coisas ruins, a sua mala vai enchendo de coisas ruins. Então é melhor a gente ter coisas boas, né? Que são os nossos bônus, né? Então, a gente deu vários, eu acho, alguns exemplos, né? Que são as nossas Isso. bondades, a humildade. A Tá? Isso aqui tá no humildade. comecinho do capítulo, é fácil de entender. A Isso. aceitação, a caridade, o meu amor, o perdão. E principalmente, eu acho que isso aqui é muito interessante. A bondade diante das dívidas contraídas Isso. É com uma seus das. semelhantes. Verdade. É uma das mais que vai poder te dar mais bônus, né? É bônus porque eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Você não Mais acha? difícil. Eu acho porque é a nossa aceitação, né? É o meu orgulho sendo colocado em prova. Eu acabando com ele, né? Acabando com ele, é verdade, Acabando acabando. com ele, Verdade. porque é a parte que vai me ativar diretamente em mim. Porque é a forma Isso. como eu vou lidar com aquela situação ou com aquele problema. Verdade, verdade. Então, se eu lido com aquilo, se eu tenho aceitação com aquele tipo de situação, então aquilo está me transformando. Porque a gente sabe que o mundo que a gente vive, né, que é um mundo de prova e expiação, um mundo de dor E e sofrimento. sofrimentos. Né, não um Isso. mundo de alegria. Então, a gente tem picos de alegria conforme a sua mentalidade, a forma que você vê as coisas. Então, eu estou diante de um problema. Porque a família da gente tem problema. Com A certeza. família, né, é os nossos resgates, por isso está aí o nome do livro, Resgate e Família. A família são os nossos débitos que a gente tem que pagar. Entendeu? Se eu tenho Entendi. débito para pagar, eu tenho Vai que ser- entender que não vou sorrir Não, não. sempre. E também a gente tem que entender o quê? Que é através da família. Porque, igual vem falando no livro, a família é a base. Deus, na sua misericórdia, coloca ali a família como base para quê? Para que a gente possa quitar esses débitos com mais facilidade, né? Aí vamos falar um pouquinho da união do casal. Por quê? A união do nosso casamento. Do nosso casamento. Porque a gente fala casamento porque é a etapa que se dá a união. Mas não necessariamente o casamento da forma material. Mas da união de duas pessoas. Então tem um trechinho no livro aqui. Todos os homens irão com certeza ter por mais de uma vez a união do casal. Isso. Para que o espírito se esclareça e se resignem diante das vaidades, do orgulho, da arrogância, do ódio e da vingança, aceitando a vontade de Deus. Você entendeu que na união de um casal tem tudo isso? Tem tudo Porque eu estou isso. pagando um débito. Isso. Então, se eu fiz um mal a outra pessoa, foi por causa disso. Foi por causa da minha arrogância, foi por causa do meu orgulho, da minha vaidade. Você já está ali, como falou, para pagar, né? Então, se eu devo, eu tenho que pagar, porque o outro, que é o cobrador, vai estar ali querendo receber essa conta diariamente. E como eu faço para pagar essa conta? De que forma? É tudo isso. Aí entra a minha aceitação,
né? Ou a minha compreensão diante do cobrador, né? Não ficar lamentando, nossa, como eu sofro, nossa, como meu companheiro cobra, como o meu companheiro exige muito de mim, né? É aceitar, é passar por essa etapa com muita fé e resignação. Força. Precisa ter Força, força. muita força, Força né? interna, eu digo assim, a minha mentalidade, porque eu preciso entender primeiramente que a gente é um espírito único. Isso. Eu sendo um espírito único, eu tenho que caçar a minha evolução espiritual, para que eu possa ajudar as outras pessoas, ajudar a minha família. Isso aí é o que a gente vem falando nos vídeos também. Se a gente pegar os vídeos para trás, você vai entender que a gente já falou isso aí. Que é o quê? Quando eu tenho essa mudança minha, quando eu me transformo, automaticamente eu consigo transformar quem está do meu lado. Eu consigo transformar o meu cobrador de uma forma pacífica. Porque eu tenho aceitação da situação. Então, eu entendendo, eu consigo aceitar. Agora, se eu não entendo, eu não aceito. Sabe? Então, eu preciso entender a situação para me ter uma aceitação. Então, quando eu aceito que, nossa, realmente, isso é um resgate que eu tô tendo que pagar. É uma dívida que eu tenho que pagar. Então, quando eu tenho essa sabe, quando eu tenho esse lance, assim, que, opa, realmente eu errei e reconheço os meus erros, aí eu preciso agora... Começa a ter a humildade de ter a aceitação, de compreender o nervosismo daquela pessoa, a raiva. Porque nesse capítulo também, essas coisas vai mostrar pra gente aqui nesse capítulo, que desabrocha também do nada. É verdade. Porque assim, a gente casa, beleza, bonitinho ali, aí com o passar dos anos, de repente bate uma ira, uma raiva, uma coisa que não tem como explicar. Mas é o quê? É meu passado retornando. É o passado retornando, né? É igual fala, e muitas das vezes eu paro e penso, nossa, eu poderia ter um companheiro diferente, né? Eu poderia ter aquele companheiro que não fosse tão exigente, tão assim, cobrasse tanto de mim, mas não. Aí eu paro e penso nessa hora, o que está ali do meu lado é aquele que tem que estar, porque é aquele a que eu fiz algo no passado, né? Algo ruim, aquele ali que eu dei, então é aquele ali que eu tenho que trabalhar o meu orgulho, trabalhar a minha aceitação para quitar mais uma conta, né? Mais um débito. Então, é com aquela pessoa que eu tenho que estar ali, tolerante, né? E trabalhando eu mesmo, igual você falou, trabalhando eu mesmo. A minha aceitação, a minha compreensão diante do meu cobrador. Porque bate em mim a nossa orgulho, né? A nossa vaidade de não entender por que aquela pessoa tá agindo daquela forma comigo. Mas aí eu digo assim, porque nós que estudamos um pouquinho espiritismo, igual foi no vídeo passado, a gente é cobrado um pouquinho a mais por entender essa questão. Sabe? Então você entende que a gente, quando tá no relacionamento, é para quitar alguma coisa. Então quando eu sei disso, então automaticamente minha consciência, porque a minha consciência é que dói, né? Ninguém me fala não. Minha consciência me dói porque eu sei que aquilo eu preciso passar, eu preciso ter a compreensão daquilo ali. Mas a minha vaidade é o quê? É de não aceitar que eu fui errado. E muitas vezes não é errado nessa vida. Sabe? Mas errado em outra vida. Porque é isso que eu tava falando. Isso. Porque de uma hora pra outra pode bater a ira no meu companheiro, na minha companheira, aquele ciúme possessivo, aquele ali, sabe? Mas é que eu preciso conversar, sabe? Pra tentar achar um meio termo pra aquilo se corrigir. Pra ter um equilíbrio, né? Ter um pouco de... Porque sempre o cobrador, ele vai ser aquela pessoa possessiva. Isso. Ele vai ser aquela pessoa ciumenta, né? Entendeu? Vai ser aquela pessoa mais agressiva. Por quê? Porque ele está te cobrando algo que no passado você cometeu. Que você fez com ele, né? Da mesma forma, ou até mais um pouco, né? Para ele vir com tanta ira, tem que ter sido mais um pouco. E muitas das vezes, a gente, como sendo o devedor, a gente quer escapulir dessa situação. Chega, não aguento mais, eu quero, né? Quero sair, quero respirar. E aí, o que acontece? Você pode. Você pode, porque Deus deu nós o livre-arbítrio. O problema é. Em outra... Se eu posso. Isso. Não, se eu posso não. Se poder, você pode. O negócio é se me convém. Claro. Será que eu devo? Poder eu posso, mas será que eu devo? Não sei se aquilo me convém. Isso. Por quê? Porque eu saindo, sendo desertor dessa guerra, amanhã eu volto sem bônus nenhum. Sem nenhum bônus. E com mais agravante, porque você foi um desertor, foi um desistente. Com mais dificuldade. Por quê? Mais uma vez eu deixei de fazer aquilo que eu vim para fazer, né? Que é fazer com que aquela união da minha família, do casal, seja eterno. Né? Seja uma coisa que pode dar... Cumprir o objetivo, né? Isso, cumprir o objetivo. Muito bem. Cumprir o nosso objetivo. Por quê? A gente também não pode ficar comparando a nossa família com as outras famílias. Não podemos. Sabe? Porque cada família... Assim, no resumo, a premissa da família é a mesma. Todo mundo tem que cumprir o seu resgate. Porém, cada resgate, cada relacionamento é diferente um do outro. Então, alguns relacionamentos vão ser mais felizes. Vão ser mais calmos.
as pessoas vão ser mais compreensivas, enquanto outros vão ser mais agressivos, vão ser mais possessivos, vão dar muito mais trabalho. Então é diferente. Cada caso é único, porque eu vejo como assim, cada caso é único, porque se na minha família tem mais problema, o meu companheiro me cobra mais, eu vivo mais ali, né, com mais cobrança, é porque eu fiz mais mal do que a outra família do outro, né? Talvez o meu vizinho tenha uma família, um companheiro mais feliz, porque lá foi menos dívida, né? Eles já tiveram um avanço, ali, digamos Isso, assim, né? já tiveram, já deu um salto, perdão, resgate. na compreensão, no resgate, enquanto eu tô ali, né, ainda não dei nenhum passo necessário, então é isso, então cada caso é um caso, cada família é uma família, caminhando para um só objetivo e propósito, né? Voltando naquele trechinho que você falou da questão que, nossa, eu acho que eu mereceria coisa melhor, eu mereceria uma pessoa mais compreensiva, Isso. uma pessoa mais amorosa. Mas aí que tá, né? Traz trecho no livro que fala essa questão também. Porque aquilo que você tá, aquela questão que você tá vivendo é aquilo que você merece ter. Merece. E o que a gente tem que fazer? Agradecer a Deus pelo aquilo que Ele me deu de oportunidade. Isso. Como resgate e evolução nesse plano que a gente tá. Entendeu? Então eu preciso agradecer, porque vai falar muito, né, nessa questão desse capítulo dessa forma, sabe? Agradecer aquela oportunidade de redenção, que a gente está no mundo de redenção, fazer essa redenção com nós mesmos e com os nossos companheiros. A gente está falando uma questão de companheiro, mas é questão família também, sabe? Com nossos filhos, tem tudo isso também. Tudo faz parte, né, da base, que é a família, e agradecer sempre mesmo essa oportunidade que Deus colocou, né, que é a família, que é a base, que é o nosso companheiro, que é os nossos filhos, fazer o nosso propósito ser cumprido, né? Para que não voltemos outras vezes com mais fardos e sem nenhum bônus, né? Sem nenhum bônus, sem nenhum bônus, que é triste, o importante. Né? Então, só para dar exemplo, naquele filme lá que eu falei do André Luiz lá, que vai sair o 2 agora, e tem essa forma clara da questão bônus no geral, tanto que é bom a gente chegar no céu e ter pelo menos uma vassourinha para varrer, né? Ter pelo menos uma coisinha lá, uma água para beber, algo assim, do que chegar lá e ter a tormenta de muitos, muitos anos. Então é melhor eu caçar minha redenção e a forma de eu quitar minhas dívidas por aqui com compreensão, com aceitação, tendo humildade, porque a gente sabe também que é fácil, a gente não está sendo hipócrita aqui de falar, isso é teoria, mas a gente sabe que não é fácil. Não é fácil, não é mesmo. Mas nada na vida é fácil, porém precisa de persistência. A gente não tem essa persistência. Então é cada dia um pouquinho. Verdade, é de pouco, né? Devagarzinho, é de passo em passo, mas que a gente com o objetivo de chegar lá. Né? De fazer a transformação. De ter uma conversa de si próprio para se entender e depois ter uma conversa com o seu companheiro para entender por que aquilo está acontecendo, por que ele está sentindo aquilo ali. Porque é isso, porque a gente dá muito as consequências, mas precisa dar uma forma de auxílio também para as pessoas que estão assistindo, para ter essa compreensão de como eu vou modificar isso que está acontecendo. Porque muitas das pessoas, elas se separam por isso. Por falta de conversar, por falta de... Muitas das vezes, só um dos companheiros que tem o conhecimento, né? Mais um pouquinho do que o outro. Aí, o que temos que fazer? Conversar, né? Passar para ele aquele conhecimento. Né? Precisa. Isso é resgate. Verdade. Entendeu? Porque a gente confunde resgate com sendo a sexualidade, envolvendo a sexualidade. Mas essa questão também a gente falou no outro vídeo, que eu preciso entender o que é a sexualidade primeiro, porque o relacionamento ele não é só sexualidade, só sexo em si. É a compreensão para desenvolver o processo do resgate. É igual falou no começo da leitura, né, que a união vai muito além. Muito além das coisas carnais. Isso, das coisas carnais, né? Coisas materiais. Das coisas materiais, verdade. Porque o casamento não é só aquele viver aqui na terra. Mas ele continua, Ele continua, né? Por muitos e muitos... Ele continua depois do seu desencarne, porque o objetivo de um resgate é se tornar amigo. Isso, é amigos. Entendeu? Tornar amigo. E amigo, ele não te cobra. Ele te cobra a ponto... Mas ele entende o seu livre-arbítrio. Então, ele te cobra, ele te fala verdades duras. Então, muitas vezes, a gente, no relacionamento, a gente tem que falar verdades duras. A gente tem que falar assim eu não gosto. Assim tem que fazer, vamos tentar ser assim. E a cada dia tentando um pouquinho. Tentando um pouquinho, pra quê? Pra gente nos livrar dessas coisas ruins que a gente traz do nosso passado. Pra gente conseguir concluir com vitória o nosso resgate. Igual também fala aqui na leitura, né? Porém vos digo que ninguém poderá fugir de si mesmo, nem da justiça de Deus. Aceita com amor o que Deus te deu,
e agradeça. A gente já falou, né? A gente acabou de falar sobre isso, né? Que ninguém foge dessa justiça, né? É aceitar com amor. Então, a família, muitas das vezes, é alegria para uns, tristeza para outro, né? Porque cabe tudo isso que a gente falou. Ainda tem assim, no metade lá do capítulo, tem aquela perguntinha lá que faz acho que para o de Araújo. Pergunta assim: a gente escolhe o nosso companheiro, você lembra? Lembra, a gente ele fez. escolhe o nosso companheiro ao encarnar ou não? Isso. Que não, né? Que já vem predestinado por Deus. É conforme a minha dívida, né? Já está predestinado. Já está ali. É aquela pessoa que você precisa unir para pagar os seus resgates, os seus débitos. Mas a gente tem a livre escolha, livre arbítrio. Você pode fazer o que quiser. E a gente tem que entender que a gente tem também rodeado de inimigos, cobradores. Verdade. Então, quando ele vê no seu ambiente familiar ali aquela desestrutura, quando vê que você não está tendo aquela aceitação de cumprir o seu resgate, é que vem ali na sua mentalidade, começa a surgir, mostrar para você outras pessoas, a te vislumbrar com no seu orgulho, que é dentro de mim, né? Isso, com o que tem dentro de mim. Então ele vai te mostrando outras pessoas, marido, ou outra mulher, ou outro esposo, para te iludir, para cumprir com a sua vaidade, fazer com que o seu ego aumente, e você desprenda daquele seu resgate, daquela família, daquela pessoa que você precisava cumprir, e vai se enrascar com o outro. Porque a gente, novamente, né, falou nos outros vídeos, o pessoal vê lá nos outros vídeos, que os nossos sentimentos são os nossos elos. Então, quando eu me envolvo com uma pessoa, eu crio um elo. Isso, aí você já adquiriu o resgate temporário, né? Quer dizer, você acabou de colocar mais um fardo nas suas costas, mais uma pedra na sua bagagem desnecessária. Então para entender que o resgate dos nossos relacionamentos envolve tudo isso. O resgate entre marido, esposa e família é muito importante e tem muitas coisinhas pequenininhas que eu preciso prestar atenção, porque é uma coisa séria, que a gente falando aqui de base. Então a gente está aprendendo com esse livro sobre base família. Isso. Entendendo, tá mostrando para as pessoas a importância que a família tem para a transformação do mundo. Verdade. A sua transformação e a transformação do mundo. Porque a gente entende que amanhã eu vou retornar de onde eu parei. Isso. Então, se eu vou retornar de onde eu parei, eu preciso prestar atenção do que eu estou plantando agora. Para não colher os frutos amargos que eu mesmo plantei. Né? Que amanhã eu vou retornar. Isso. Cara, então se eu entendi que amanhã eu retorno, então não é melhor eu começar a fazer a coisa boa pros outros? Isso, para colher coisas boas. Sabe? Independente de quem seja. Verdade. Aqui a gente tem falando de família. Mas independente na rua, no seu serviço, no seu trabalho, a gente precisa ser uma pessoa boa. Então eu preciso plantar coisas boas. Sabe? Aqui saindo só um pouquinho aqui da questão família, mas a questão do meu serviço é a mesma coisa. As pessoas que são impostas no meu caminho, ela tem um objetivo de estar passando pela minha frente. Então eu tenho algo ou ela me ajudar ou eu ajudar ela, sabe? Tudo tem um porquê na vida. Então se eu sei disso aí, então é melhor hoje eu parar para pensar o que eu preciso fazer de bom. Verdade. E o que eu tô deixando de fazer, ou o que eu tô praticando de mal. Isso é pôr a cabecinha para pensar, tá? Parar de procrastinar, parar de ser preguiçoso e deixar a vida me levar como se nada tivesse consequência, ou agindo como o adolescente, né? A gente pensa assim, que o adolescente ele faz o que der na telha e que se dane se vai ter consequência ou não, sabe? Mas a gente precisa ter a maturidade de pensar nas consequências nas pessoas que estão ao meu redor. Porque querendo ou não, uma atitude minha, ela vai gerar consequência a muita pessoa. Verdade. Sabe? Essa questão aqui dos vídeos, a gente que faz um vídeo, outro palestra um pouquinho, fala um pouquinho para as outras pessoas. As pessoas, querendo ou não, a gente achando que não estão vendo, mas 2 minutinhos que ela vê ali daquilo que eu falei, ela já vai catar como exemplo aquilo ali e vai levar para a vida dela. Então, se eu falo alguma coisa sem pensar, ou se eu ajo de forma impensada, uma pessoa ou uma própria criança que eu acho que ela não está nem prestando atenção, está brincando ali, automaticamente, muitas vezes, ela está me escutando e amanhã ela vai começar a agir porque eu agi. Porque você pensa falou, no peso, né? Isso. Que vai ser nas suas costas. A pessoa amanhã te cobrando, fala, você fez aquilo lá e eu vi que você fez. Por que você fez? Eu aprendi com você. Então vai ser um cobrador seu por muitos e muitos anos porque você desviou a criatura. Verdade. Impensadamente, agindo inconsequentemente. Então acho que a gente tem que caçar essa maturidade enquanto família, que é muito importante ser no básico, para que tudo ao meu redor melhore. Transforma, né? Com a minha transformação. Então, se eu não procurar isso, sabe? É aquilo que a gente falou. A gente é o espírito único. Então, se eu não procurar evoluir, eu não vou evoluir ninguém. Não vou ajudar ninguém. Eu vou passar dor.
tá? É dor para meus filhos, é dor para minha esposa, é dor para meu pai, é dor para minha mãe. Todo mundo vai sentir dor, porque eu fui o causador. Verdade. Sabe? E falando isso enquanto os primogênitos, os principais são pai e mãe, né? Que são os constituintes da família. Então, se ele não tem essa compreensão, na sua mentalidade, esse entendimento, ele vai fazer uma família inteira sofrer. Isso. Depois não adianta chorar. Ah, mas eu não fiz nada pro meu filho ser assim. Você fez. Fez, tem toda a Se culpa, você não fez, né? você deixou de fazer. Deixou de fazer, muito bem. Entendeu? Porque tem muitos pais que falam assim, nossa, onde é que eu errei com esse menino? Mas ele não parou pra ver, ele vai ver quando desencarnar no livro dele lá, a hora que ele abrir. Livro da vida. Ele chorar muito. Falar assim, meu Deus, olha o tanto que eu errei. Olha o caminho que eu precisava ter falado pra essa criatura e não fiz. Olha o puxão de orelha que eu devia ter dado nessa criatura e não dei. É mesmo. Né? Olha esse exemplo que eu dei aqui, impensadamente, achando que era uma coisa certa, mas não era. Porque é nisso. Porque a sociedade também faz isso com a gente. Cobra, né? Cobra. Ela cobra e dá muitos exemplos que se eu não falar assim, opa, será que isso é certo? Será que, sabe, se eu não parar pra pensar se é certo ou errado, eu vou acabar me lascando achando que a coisa que eu tô fazendo é certa. E pra espiritualidade, né, no plano superior, é muito errado. Então acho que é isso aí. Então se eu parar pra pensar em tudo isso que a gente falou aqui um pouquinho, reverter as nossas formas de agir, a nossa forma de pensar, em fazer coisas boas, então eu tô enchendo minha bagagem de bônus. E transformando, né, uma família em bônus. Isso que é o nosso dever, né? É isso que a gente veio para fazer. E basta a gente querer, se a gente quer, a gente pode buscar força em Deus e vamos vencer. Tem muito mais no capítulo aí, mas a gente vai falar depois em outros vídeos. Isso. Aqui a gente trouxe só um pouquinho para mostrar para vocês aí, tá? Aquele interesse de ler o livro e entender mais um pouquinho o porquê que eu passo dessas situações da minha família e se eu quero ajudar as outras pessoas também. Então é isso aí. Você quer agradecer? Quero só desejar a todos, né, que a paz aqui permaneça. Muito obrigado por essa oportunidade. E convidar a todos que continuem assistindo nossos vídeos no canal, né? Muito obrigada. Deixa o like, curte, compartilha, comenta e a gente tá aí na próxima. Obrigado, pessoal. Obrigada.